Nesta sétima aula do curso de AutoLisp, vamos estudar dois outros itens fundamentais na programação, que são loopings e repetições. O que são loopings? O que é um loop de uma montanha-russa? O carrinho vem, faz uma volta e volta no mesmo lugar, praticamente, não é isso? Então, o looping é uma repetição em ciclo, ok? E repetições é um conjunto de ações que você executa um número X de vezes, ok? Um número determinado de vezes. Para estudar esse assunto, vamos continuar aqui desenvolvendo aquele Lisp do pick_area, né? PKA, só relembrando o passo do comando. Eu clico no comando pick_area, que é um comando do CAD-norma, e quando eu aciono o comando, eu tenho as opções selecione objetos, marcar pontos, até que a gente já desenvolveu, né? Como é que é a sequência aqui no momento? Eu clico um ponto aqui no centro, ele calculou o contorno em volta, desenhou uma polyline em volta, mediu a área e o perímetro, me ofereceu essa confirmação e pergunta: confirma a área selecionada? Sim ou não? Se eu responder não, o que acontece? Ele volta lá para a primeira opção, ele apagou aquela polyline de contorno e voltou para a primeira ação do comando pick_area. Isso caracteriza um tipo de looping, ok? Exatamente, ele voltou ao ponto anterior onde ele estava. Nas aulas anteriores, nós desenvolvemos essa rotina de seleção, né? O cond, para avaliar qual é a resposta do usuário no momento em que ele aciona o comando. Nós estamos usando a opção clique em um ponto interno, né? Onde o ponto P1, né, dado pela função getPoint, assume valor, né, o tipo de variável lista. E ele executa essa função pickPoint. Vamos então desenvolver esta função aqui. Qual o primeiro passo da função? Seria emitir uma mensagem. Vamos deletar isso aqui. E agora vamos desenvolver propriamente a rotina. Eu já tenho parêntese que inicia e fecha o comando defun, né? Vamos desenvolver aqui no meio as rotinas. A primeira coisa que ele pede é exatamente para marcar um ponto. Então, nesse momento, o usuário já clicou no ponto e eu preciso definir a área em torno desse ponto e calcular essa área. Como é que eu faço isso? Vamos fazer isso manualmente lá no AutoCAD. Muita gente não conhece, mas no AutoCAD existe o comando boundary, ok? Que é semelhante ao hat. Você dá um pickPoint, você clica num ponto e ele calcula o entorno desse ponto. Tá ok? Quando eu der Enter, ele criou uma polyline aqui, que aqui estava no mesmo layer, né? Então vamos até colocar aqui um layer diferente para ver bem essa criação. Boundary, eu dou um pickPoint, clico aqui no meio e ele criou uma polyline naquele contorno. Tá ok? É um comando do próprio AutoCAD. Relembrando, quando tem um comando boundary que emite uma caixa de diálogo, para executá-lo passo a passo aqui na linha do command, eu boto um hífen na frente. Boto o hífen boundary. Ok? E ele, em vez de abrir a caixa de diálogo, ele executa o comando passo a passo aqui. Tá ok? Então, especifique o ponto interno ou opções avançadas do comando. Tá ok? Então eu clico no ponto e ele termina o comando quando eu dou Enter. Então vamos passar esse comando lá para o AutoLisp. Command. Aqui no Lisp eu não vou usar o hífen, ao invés disso eu vou usar um underline. Né? Lembrando, o underline faz com que o comando seja executado na linguagem original do AutoCAD, né? Que seria o inglês. Isso faz com que o seu Lisp funcione em qualquer versão do AutoCAD, digo, em relação ao idioma, né? Então, hífen não, underline, boundary. O que ele pede depois? O ponto, não é isso? Esse comando boundary vai pedir o ponto interno. Qual é o ponto interno? É o ponto que eu já cliquei. É o ponto P1 e em seguida ele dá um Enter.
E para garantir que esse boundary, né, esse contorno seja desenhado em um layer específico, eu posso aqui já determinar o layer, né? Setvar cLayer, e eu escolho um layer aqui para desenhar essa polyline. No entanto, esse layer eventualmente ele pode não existir no desenho. Vamos fazer esse teste aqui no AutoCAD. Setvar cLayer, vamos colocar aqui contorno, por exemplo. Contorno. Ele rejeitou essa variável, por quê? Porque eu não tenho aqui um layer chamado contorno. Então, essa condição de layer é uma avaliação que eu tenho uma rotina específica, depois eu vou detalhar o desenvolvimento dessa rotina, que ela garante que o layer, se não existir, ele cria, né? E ele também avalia se o layer estiver desligado ou congelado ou trancado. Ele habilita esse layer, torna ele corrente e executa a função. Então, por enquanto eu vou admitir que o layer já exista, tá? Por simplicidade dessa função. Eu vou aqui no Lisp e vou digitar layer, vou criar um novo layer chamado contorno, com a cor 214, uma cor qualquer. Tá ok? Criei o layer. Tá? Depois eu vou entrar no mérito dessa análise de layer específico. Aqui eu vou simplesmente setvar cLayer contorno. Tá ok? E antes disso ainda, né, vou usar aquele meu Lisp que eu já criei, né, aquela minha subrotina, guarda. Outra coisa que eu tenho que prevenir, que eu já mencionei antes, é de ele clicar num ponto e ter um endpoint perto, né? Então eu vou desligar temporariamente a variável osMode, vou colocar o valor de 0, né? Vou desligar os osnaps temporariamente, depois eu devolvo ao comando. Então a primeira parte do comando pk2, né? Quando eu clicar no ponto, ele vai tornar corrente o layer contorno, vai desligar os osnaps e vai construir uma polyline de contorno. Vamos salvar e carregar aqui e testar passo a passo. Lembre, teste o seu Lisp passo a passo. Ok? Aqui eu já tenho meu Lisp carregado uma vez, então só vou digitar aquela função K para carregar novamente. E vou usar o comando pk2. Vou dar um pick point. Deu um erro aqui, porque na verdade o comando não é só guarda, é guarda status. Tá, ok? Guarda é o comando que eu uso no CAD normal. Acabei me confundindo aqui. Salvei novamente. K. E vou lá. pk2. Dou um pick point. Tá lá. Ele construiu a polyline. O próximo passo então seria calcular a área gerada por essa polyline. Tá, ok? Como é que eu farei isso no CAD? Vamos testar aqui. Seria área, né, o comando área. Eu peço O de objeto, lembra a letra maiúscula, quando eu tenho várias opções a letra é O, eu digito O, objeto, seleciono objetos. Tá? Eu lembro sempre que para você dominar bem o AutoLisp, você tem que dominar bem o AutoCAD, saber as opções do comando, né? Então, por exemplo, Select Objects. Uma revisãozinha aqui, um plus aqui no CAD, né? Se eu usar a tecla L, né, de last, é o último objeto desenhado no desenho, ele seleciona exatamente o último objeto que foi essa polyline, e ele já calculou a área e o perímetro pelo comando área. No caso específico do comando área, ele só permite selecionar um objeto, né? Mas se eu tivesse no comando move, por exemplo, eu posso responder ao select objects com um W, que seria uma window, ou com C, que seria uma crossing, né? Ou com WP, que seria uma window poligonal, né? Aqui ele está abrindo uma janela em qualquer formato e vai selecionar os objetos que estiverem dentro dessa janela, né? Ou crossing poligonal, CP, ou fence, seria uma cerca, né? uma linha, e todos os objetos que forem cortados por essa linha serão selecionados.
Tá ok? Então eu tenho várias respostas ao select objects. No nosso caso, vamos responder com L, que seria last, que foi o último elemento criado no seu desenho. Tá certo? Então vamos calcular essa área aqui no Lisp. Eu vou lá exatamente, command. Eu poderia até continuar o command aqui nessa linha, tá ok? Mas eu prefiro, quando se trata de comandos diferentes, fazer em duas linhas separadas. Fica a critério do programador aí. Então, command, underline, área. O próximo passo seria digitar O de objeto e last para ele selecionar a polyline que acabou de ser construída. Vamos testar? Sempre testando, né? Fazendo e testando linha a linha. Eu acho que é o caminho mais eficiente para desenvolver um Lisp. Carrega a função pk2, clica no ponto e olha lá, ele calculou a área e o perímetro. Nesse momento, como toda essa etapa foi transparente, né, o usuário ele simplesmente clicou no ponto, ele construiu e calculou a área. Então, nesse momento, o programa vai perguntar se ele concorda com a área selecionada, né? Porque eventualmente ele pode ter esquecido de congelar a porta, ou ter um texto aqui no meio, interferir na área. Okay? Enfim, ele pode ter clicado, ter gerado um contorno, mas não é o contorno que ele desejaria. Então, eu pergunto para o usuário, concorda com a área selecionada? Se ele disser que sim, o programa prossegue. Se disser que não, ele tem que apagar essa linha e pedir um novo ponto, né, ou pausar o programa, né, aí o usuário pode cancelar o programa e congelar o que estiver atrapalhando, tá certo? Enfim, ele tem que desfazer essa etapa de construção do boundary e entrar novamente na seleção de objetos, é o que caracteriza um looping. Tá? Como é que eu vou desenvolver isso no Lisp? Eu tenho pelo menos duas formas, geralmente tem diversas formas. A primeira coisa que ele vai fazer é iniciar uma decisão, tá ok? Então eu vou começar com o que? Init get para limitar. Vou colocar 1 para evitar que o usuário tecle enter, né? E vou colocar aqui sim ou não, as duas opções do comando, tá? Se eu quisesse abusar ainda, eu poderia colocar aqui ainda yes ou no, tá certo? Para o caso do usuário, às vezes tem o hábito de responder com y em vez de sim, tá ok? Eu poderia colocar yes, vamos sofisticar o nosso programa, vamos colocar aqui yes ou no, até para a gente usar um pouquinho as condições lógicas de uma forma mais expandida. Aí depois ele vai entrar com setKey, resp de resposta, vamos chamar uma variável qualquer, porque é uma variável temporária, né? Resp, o que vai ser a variável resp? Vai ser a resposta, get keyword, né? Palavra-chave, concorda com a área selecionada, aqui eu coloco sim barra não, 3 pontos, um espaço, fecho aspas, fecho get keyword e fecho o setKey. Eu entro com a minha solução lógica. If, se a resposta for sim, ou seja, se or, né, ou igual a resp sim, tem que ser exatamente igual está escrito aqui, né? Se a resposta for igual a sim, ou copio, Ctrl C, Ctrl V, ou se a resposta for yes, né, se o cara responder com S ou com Y, o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa rotina de finalmente escrever o texto selecionado. Na verdade, ele tem que fazer dois passos aqui. O primeiro, progn, porque nesse caso o if, né, no caso da resposta sim, ele vai ter que executar duas ações. Quais são as ações? A primeira é apagar a polyline que foi desenhada. Command, underline, erase, mesma coisa. Last,
né, o último objeto desenhado. E como o Erase, né, permite você selecionar vários objetos, quer dizer, Last ele seleciona o último, mas continua pedindo selecione objetos. Então eu dou um Enter aqui, que é caracterizado por duas aspas, né, da mesma forma como eu usei aqui. Então a primeira ação que o comando executou quando ele respondeu sim é apagar a área. E em seguida o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa rotina chamada pk2 texto, onde ele vai escrever o texto. Uma rotina que a gente ainda vai desenvolver. Ok? Bem, se ele responder sim, beleza. E se a área deu errado, o que ele vai fazer? Neste caso, ele também vai ter que apagar a última entidade, né? Porque aí ele vai escolher uma nova área para marcar um novo ponto, ou mudar a opção para marcar pontos, ou selecionar polylines. Mas de qualquer modo ele tem que apagar aquela linha. Então o que ele vai fazer? Prog, que é mais de uma ação. Vem aqui, Ctrl C, Ctrl V. Ele apagou. Só que agora ele não vai para a rotina de criação de texto. Ele tem que voltar novamente para selecionar um novo ponto. Aqui para essa primeira etapa do comando pk2. Bem, aqui eu vou usar um artifício. Por quê? O mais simples aqui seria o quê? Chamar a subrotina novamente. Fazer com que ele volte aqui nesse ponto. Só que dentro de um Lisp eu não consigo chamar uma outra função C2 pontos. Tá ok? Então o que eu faço aqui? Eu uso um artifício, uso muito em programação. Eu pego todo esse trecho da rotina principal, chamo de uma nova função, né? Por exemplo, a função C2 pontos pk2, ela não vai executar direto, ela vai chamar uma subrotina principal, que eu chamaria de pk2 main. Tá? Eu uso um pouquinho de português, né? Porque principal seria uma palavra talvez um pouco grande, né? Vou usar do jeito que eu estou acostumado aqui. Então a função pk2 vai simplesmente chamar a função main. O que é a função main? Defun pk2 main. Tá ok? Então quando digitar pk2, ele vai chamar a função main, que é exatamente a continuação do que eu já tinha antes. Tá? Só que fazendo isso me permite agora que exatamente quando ele responder não, ele apaga e ele volta agora chamando essa subrotina, que nada mais é que a rotina principal, só que ela podendo ser referenciada dentro de um outro Lisp. Tá ok? Vem aqui Ctrl C e vem aqui, abre parênteses, Ctrl V, chamou a função main. Fecha o prog, fecha o if. E está pronto o esqueleto da minha rotina, no caso do pick point. Vamos testar? Salvar, cá, vou apagar essa polyline aqui e vou executar pk2, clique no ponto, tá lá, ele mediu a área e o perímetro, concorda com a área selecionada? Se eu responder sim, ele vai dar um erro, né? Porque eu não tenho a rotina ainda pk2 texto desenvolvida, né? Mas ele de qualquer modo já apagou a polyline de contorno, o boundary criado, né? Se eu cliquei no ponto interno, respondo yes, vai dar a mesma coisa. Se eu clico no ponto interno e respondo no, olha lá, ele apaga e retorna para aquele ponto onde eu vou selecionar novamente o ponto. Enquanto eu disser no aqui, ele vai voltar para aquele ponto da rotina, o que caracteriza um looping. Bem, agora vamos executar a mesma função de uma outra forma. E vamos aprender um novo comando aqui de decisão lógica, que é o comando while, né, enquanto. Vou fazer um artifício de programação aqui muito comum, né, vou clicar nessa função, né, no início do parênteses, seleciono toda a função, Ctrl C, venho aqui embaixo, Ctrl V. Tá, eu preservo a função do jeito que ela está, que já está funcionando, seleciono e transformo em comentário. Tá, ok, eu deixo essa rotina guardada, ela não será carregada. Eu não precisaria
colocar como comentário porque ela está em cima, né? E aqui uma função criada abaixo com o mesmo nome. Então o Lisp, como ele vem lendo o programa, né, o arquivo LSP de cima para baixo, ele definiu a função aqui, mas logo abaixo ele redefiniu essa função. Ok? Eu vou usar o seguinte artifício aqui. Antes de inicializar, né, aqui o initGet, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar setKey resp não. Ok? Eu já vou pré-estabelecer o valor não para a variável resp. Ok? Aí eu vou lá, dou initGet, sim, não, tá ok, setKey resp, getKeyword, beleza. E agora aqui, bem, e agora o que acontece? Quando ele deu esse getKeyword, emitiu mensagem, o usuário vai digitar S, N ou Y, né? E vai atribuir um valor para a variável resp, tá? Então vou dizer para o programa assim, ó, enquanto essa variável resp for não ou no, ele vai continuar voltando para a rotina principal, tá? Como é que eu digo isso em linguagem AutoLisp? Eu uso a função while, enquanto, tá? Ele já pegou o valor da resposta aqui, enquanto igual, vou colocar um or aqui, né? Porque pode ser no ou não. Na verdade aqui, até cometi um erro aqui, me desculpe, que o não ou no vai ser a mesma letra-chave, né? Que seria o N, tá? Então eu acho que em princípio se eu digitar N, ele vai sempre assumir o valor não. Tá, mas vamos supor que fosse diferente, para eu garantir os dois resultados. Então, enquanto ou igual a resp não, tá, ok? Ou igual a resp no, tá? Enquanto essa variável for não, o que ele vai fazer? Ele vai executar esse caso negativo aqui do antigo if, tá, ok? Ele vai apagar a entidade e voltar para a rotina principal. Ctrl V. Vou alinhar aqui e fechar o while. Tá? Então, enquanto a variável resp valer não, ele vai apagar e vai voltar aqui para o pk2 main, que seria pedir aqui novamente para selecionar o ponto, ou marcar pontos, ou selecionar a polyline. Tá, ok? E depois que essa condição não for mais satisfeita, né? Ou seja, depois que ele concordar com a seleção, aí ele vai fazer o caso verdadeiro, que seria apagar e prosseguir com o comando de texto. Tá, ok? Eu fecho a função aqui e apago esse restante. Tá, ok? Então, executei a mesma rotina de uma forma diferente, usando agora o while. Tá? Nesse caso não faz diferença, mas haverá outros casos em que será necessário usar o comando while, tá? Que caracteriza também da mesma forma um looping. Porque enquanto essa condição for satisfeita, ele vai ficar voltando, né? Até que o usuário responda sim ou yes, e aí ele sai para essa parte de baixo do comando, continuando a execução da rotina Lisp. Ok? Vamos testar, ver se ficou a mesma coisa realmente. Carrego o programa, pk2, marquei um ponto. Se eu disser não, ele apagou e retornou à rotina. Cliquei no outro ponto, disse não, apagou e voltou à rotina. Cliquei aqui, disse sim, e aí ele prosseguiu, só que aqui deu um erro porque eu não tenho a função pk2 texto definida. Bem, essa é a noção de looping, né? Eu tinha programado para essa aula loopings e repetições, mas vou acabar deixando repetições para a próxima aula. Pelo tamanho da aula, eu não esperava que a explicação fosse tão extensa. Tá, ok? Na próxima aula, então, vemos repetições.